Dzień dobry, jak się masz? Wszystko dobrze? Tutaj wszystko dobrze. Aqui tudo bem. Então vamos lá, moçada. Vamos para mais um vídeo, para mais uma aula, onde iremos finalizar então a lição de número 7, ou Lekcja 7, onde nós já vimos uma introdução às declinações, onde nós fizemos um resumo ali do primeiro caso, que foi o nominativo. E entramos no caso instrumental, a primeira parte, que são os substantivos. A gente não está vendo ainda adjetivos e nem pronomes, nada. Primeira parte, substantivos no caso instrumental. E vimos que para ser instrumental precisa ter o verbo bet em qualquer uma de suas formas. Vimos as profissões, vimos nacionalidades, né? Ficou faltando apenas perguntas Kim e Chim. O que significa o Kim e o Chim? Certo? Então, é isso que nós iremos ver a partir de agora. E, se for possível, ainda hoje finalizaremos esta lectio vendo alguns textos ali juntos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então. Nós vimos no nominativo que o kto e o tso, nós já vimos como que eles funcionam dentro do nominativo. Tá? Dentro do nominativo mianovnik, nós vimos que o kto é aplicado a pessoas, quem, e o só a objetos. O que? Por exemplo, o que é isso? Apontando para uma caneta, por exemplo. Co to jest? Ou seja, o que é isto? To jest długopis. Isto é uma caneta. Entendeu? E nós vimos que o kto aplica-se a pessoas. Por exemplo, kto to jest? Quem é este ou quem é esta? E aí, por exemplo, um estudante, to jest student. To jest nauczyciel. To jest przyjaciel. Ou seja, né, é um professor, é um amigo e por aí vai, né? Agora, no caso instrumental ou nagendnik, né, instrumental nagendnik, que já é uma declinação, já é mais um caso gramatical, as mesmas palavrinhas que nós vimos também declinam. O kto vira kim e o tso vira chim. Chim. Então, desta forma, quando nós percebermos que a frase tem o verbo bet, né, como nós já vimos, e ele declina para um instrumental, nós já sabemos que as perguntas também serão no instrumental. Se nós enxergarmos numa frase a pergunta vindo com kim ou com chim, nós já sabemos que a complementação dela muito possivelmente estará instrumental, por isso que as formas estarão alteradas. Vamos ver exemplos então? Aqui, ó. As palavras kto e tso também declinam em polonês. Observe abaixo as suas declinações no caso instrumental que nós acabamos de falar. Então vamos lá. Vamos aos exemplos. Ó, czym jest Kraków? Ó, verbo bet presente na pergunta. Czym jest Kraków? Ou seja, o que é Cracóvia? Kraków jest miastem. Ou seja, cidade. Cidade é um substantivo neutro. Aí nós vamos lá na tabelinha dos substantivos e no singular o neutro acaba com n. Ou seja, tá até ali o exemplo, miastem. Ou seja, Kraków jest miastem. Por que está escrito assim? Porque tem a presença do verbo być. Poderia até ser, talvez, Kraków to miasto. Mas aí a pergunta não poderia estar assim, entendeu? Então esta é a diferença dessas duas declinações. Se estivesse escrito aqui, ó, co jest co Kraków. O que é Kraków? Kraków to miasto. Kraków é uma cidade. Aí, talvez, não sei se a conjugação estaria correta, mas enfim, a conjugação não, a colocação então do caso gramatical. Mas a princípio é apenas para você ver a diferença, né, do nominativo e do instrumental. Agora vamos à próxima. Czym jest Europa? Então,
o que é a Europa? Europa est continentem. Continentem. Então, a Europa é um continente. Então, quando nós pensamos na palavra continent, palavra masculina, olhamos lá na tabelinha, o masculino também no singular, ó, também tem o n. Então, por isso que encerrou ali como continentem. A próxima. Czym jest Polska? Polska jest krajem, por causa da presença, né, do jest, do verbo być, em qualquer uma de suas formas. O kraj, que é masculino, vem en também, vai para o instrumental. Czym jest Wisła? Então, o que é o Wisła? Wisła jest rzeką. Por que que acabou assim? Porque rzeka é feminino, acaba com A. E se a gente for na tabelinha, ó, todo A no todo substantivo no instrumental feminino acaba com on. Então, por isso, então acabou ali em rzeką. Wisła jest rzeką. O próximo, czym jest Żubrówka? Żubrówka jest wódką. A mesma coisa. Substantivo feminino, wódka. Wódka passa para wódką. Czym jest Madagaskar? Madagaskar jest wyspą. Wyspą. Como que fica no nominativo, a palavra ilha? Vespa. Então é feminino, certo? Então a gente tem que ir aumentando o vocabulário para a gente ir entendendo, não é, como que ela vai se movimentando no caso gramatical. Czym jest zimna wojna? Zimna wojna jest filmem. Ou seja, a pergunta com czym, o substantivo também vai para um instrumental. Como que é um instrumental no nominativo? Ó, por isso que você tem que se lembrar sempre da coluna. Como que a palavra filmem fica lá na coluna, no central, no nominativo? É film, film, sem o EM. Então, no instrumental, o masculino, vai lá na tabelinha, ó, o masculino singular vira M. Então, por isso que aconteceu. Então, a mesma coisa aqui, ó. Ocean, ocean. Esse aqui é o tronco. Então, czym jest Atlantic? Atlantic jest oceanem. Masculino, a mesma coisa. Czym jest Żywiec? Żywiec jest piwem. Então, piwem é neutro. Lembra lá da coluna? Nominativo, pivo. Pivo é neutro. O neutro, no singular, indo lá na tabelinha, ó, neutro recebe a terminação em. Então, piwem. Czym jest Pantadeusz? Pantadeusz jest książką. Então, mesma coisa. Substantivo feminino, książka. Então, como está no instrumental a pergunta, a resposta vira instrumental também, só que aplicando a tabelinha correspondente para cada gênero. Czym jest Florianska? Florianska jest ulicą. Lá na coluna, no nominativo, ulica. Czym jest Wielka Woda? Wielka Woda jest cerealem. Lá no nominativo, cereal. 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 Com L mudo. É masculino. Recebe a terminação EM. Então é bem simples, né, gente? O masculino e o neutro recebem a terminação M. E o feminino recebe o OM. Essa é a regra do instrumental, certo? E isso, obviamente, no singular. Tá? Então, a gente vai aplicando aqui, porque, por enquanto, os exemplos são todos no singular. A gente vai ver o plural mais adiante. Então, kim est Jurek? Quem é o Jurek? Jurek est studentem. Ó, student recebe a terminação, é masculino. Kim est Magda? Magda est studentka. Studentką, porque no feminino é studentka, certo? Kim est Mihalina?
Mihalina jest lekarką. É lekarka, virou lekarką. Kim jest Dominik? Dominik jest lekarzem. Então, lekarz é no nominativo. Lekarzem é no instrumental. Kim jest Maciej? Maciej jest policjantem. Kim jest Ewelina? Ewelina jest Polką. Polka, Polką. Policjant, policjantem. Kim jest Monika? Monika jest nauczycielką. Nauczycielka, nauczycielką. Kim jest Władek? Władek jest muzykiem. Muzykiem. E agora mudou, olha só. Ele era músic, virou muzekiem. Por que que é muzekiem? Na tabelinha. Ó, depois do K e do G, recebe a terminação IEM. Isto para o masculino e para o neutro. Ó. O feminino é bem facilzinho, ó. Nunca muda. Sempre homem. Então, por isso que houve essa mudança aqui. Kim jest Adaś? Adaś jest dzieckiem. A mesma coisa. Dzieckiem. Kim jest Lewandowski? Lewandowski jest piłkarzem. Então, piłkarz, piłkarzem. Kim jest Józef? Józef jest Polakiem. Kim jest Helena? Helena jest dziewczyną. Então, dziewczyna, dziewczyną. Certo? Aqui a tabelinha que nós vimos e aqui mais exemplos, só que agora começamos a ver o lado de baixo da tabela, tá bom? Então, nós vimos a tabela, a parte de cima, aqui o masculino, o neutro e o feminino. Ó, da linha do meio para cima, singular. Da linha do meio para baixo, plural. Então, pode ver que tanto o masculino, quanto o neutro, quanto o feminino, todos eles recebem a terminação ami. Todos, é plural, ami. Miasto, miastami. Może, możami. Piwo, piwami. Entendeu? E assim vai. Kobieta, kobietami. Kraio, krajami. E assim vamos para frente. Então é bem mais fácil ainda, né? Então, Kraków e Warszawa são miastami. Ó, miasto recebe o ami. Atlantyk jest oceanem. Então, ocean recebe o em porque está no singular. Damian jest Polakiem. Recebe o iem porque termina com K. Jurek e Paweł são studentami. Então, student mais a terminação ami no plural. Studentami. Está aqui os dois, ó, as duas criaturinhas de Deus. Tá? No singular, żywiec jest piwem. Piwo, piwem. Wisła e Warta são rzekami. Então, rzeka, rzekami. Então, Wisła e Warta são rzekami, ou seja, são dois rios. Wisła, Vístula e o Varta são rios. Mihalina jest lekarką. Já vimos acima. Maciej jest policjantem. Vimos acima. Helena jest dziewczyną. Acima. Então, vou me deter apenas aos plurais agora. Aqui, ó, mais um plural. Evelina e Justena são polkami. Então, polka, polkami. E aqui tem algumas folhas de exercícios, tá? Que eu deixei alguns prontos, vamos fazer alguns juntos e o restante eu vou deixar para vocês. Então, mais uma folha. E aí encerramos o assunto Kim e Chim. Então, tudo que está entre parênteses, nós temos que mudar para o instrumental. A frase está no nominativo. Ó. Kto on jest? On jest student. Ou seja, quem é este? Este é um estudante. Só que nós temos que colocar ele no instrumental. Por quê? Ó, existe o verbo być, tanto na pergunta quanto na resposta. Então, o kto vira kim. Kim on jest? On jest studentem. Student, mais a terminação em,
porque o EM aparece tanto no masculino quanto no neutro. Se fosse feminino, seria o om. Om. Entendido? Próximo. Czy ty pamiętasz, kto on jest? Ou seja, você se lembra quem é este? Ou quem é esse? Então, nós temos que mudar o kto para kim. Por quê? Porque é uma pessoa que ele está se referindo. Ó. Czy ty pamiętasz, kim on jest? A próxima. Kto jest twój brat? Mój brat jest lekarz. Ou seja, quem é o seu irmão? Meu irmão é médico. Ou o que quem é seu irmão? Então temos que trocar por kim, porque é uma pessoa. Kim jest twój brat? Mój brat jest lekarzem. Também mudou aqui. Recebeu a terminação EM. Nie wiem, kto on jest. Chyba on jest aktor. Então, mudando aqui o kto, é uma pessoa, é um ator. Então, aqui vira Kim e o actor vira actorem. Então, não sei, não sei quem é este. Acho, reba, acho que é um ator. Nie wiem, kim on jest, chyba on jest aktorem. A próxima, co jest żubrówka? Żubrówka jest wódka. Ou seja, o que é żubrówka? Żubrówka é uma vodka. Então, vamos mudar aqui o só para Tim, não é? Porque agora se... Ó, aqui ficou grudadinho. Isso aqui é Tim. Jest żubrówka. Żubrówka jest wódką. Ali ficou meio escondidinho, mas tem a caldinha aqui. Opa. Ué, não quis funcionar. Ali, ó. Wódką. Tá? Vamos à próxima agora. Co jest Warszawa? Warszawa jest stolica. Então, como é que a gente faz isso daqui? Lembrando que eu não tenho as letras diferentes, então vou escrever sem elas, mas eu vou falar aqui. Então, Warszawa não é uma pessoa. Então, aqui seria Czym jest Warszawa? Então, o que é Varsóvia? Warszawa jest stolicą. Eu vou escrever igual porque eu não tenho esse daqui, ó, o A com a caldinha, o ogonic. Mas aqui tem um ogonic porque é feminino e dentro da tabelinha os femininos no singular levam o ogonic. Tá bom? Então, time jest é o que é Varsóvia? Varsóvia é uma capital, stolica, só que declinado. E aqui para baixo eu vou deixar para vocês, senão o vídeo vai se estender demais, tá? Mas aqui, nie pamiętam, kto on jest, a mesma coisa. Co jest Wisła? Wisła jest rzeka. Então, o que é o Wisła? O Wisła é um rio. Em cima ali, eu não me lembro quem é este. Kto jest Julia? Julia jest dziewczyna. Então, quem é a Júlia? Júlia é uma garota. Co jest Madagascar? Madagascar jest wyspa. Ou seja, o que é Madagascar? Madagascar é uma ilha. E por aí vai, né? Nautichelka, Ingenier, engenheiro, Agnieszka, Wisła e Odra, que são rios, Atlantic jest ocean, oceano, Pan Tadeusz é um livro, né, um książka, Mój ojciec, meu pai, Pamiętasz, você se lembra, Chcę być, eu quero ser, e esta Zimna Wojna, que é, no caso, um livro, né, książka também. Então, assim encerramos o caso do kto virando kim e o tso virando tim, ok? Daqui para frente já sabemos isso também. Agora vamos pegar alguns textos para a gente poder finalizar esse material. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Pociągu, 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 ou seja, no trem. Então, e aqui tem umas perguntas e respostas. Então, o Philip está conversando com o passageiro, ó, passager e Philip. Então, czy to miejsce jest wolne?
Czy to miejsce jest wolne? Tak, proszę. Pan nie jest Polakiem, prawda? Felipe responde: Nie, jest Francuzem. O outro rapaz, o passageiro diz: A co pan robi w Polsce? Filip diz: Uczę się języka polskiego, bo chcę tu studiować. Passageiro diz: A kim chce pan być? Dziennikarzem. Dziennikarzem. To bardzo ciekawe. Jesteśmy więc kolegami, bo ja jestem dziennikarzem. Dziennikarzem. Moje nazwisko Bielski. Bielski? Mój kolega Damian też nazywa się Bielski. Czy wszyscy w Polsce tak się nazywają? Então vamos agora traduzir a conversa entre estes dois aqui, ó. Ó, esses dois aqui estão conversando. Vamos tentar entender o que eles colocaram, o que falaram um para o outro. Aqui, ó. Pravda chenia pravda, ou seja, verdade ou mentira, ou não é verdade. É verdade ou não é verdade? Ó, passager e Filip são polakami. O passageiro e Filip são polacos, ambos. Filip jest w Polsce, bo chce tam tylko mieszkać. Então, o Filipe está na Polônia porque ele quer morar somente ali. Ele quer morar ali. Ele quer morar ali. Filip chce być dziennikarzem, ou seja, Filipe quer ser jornalista. E o passageiro também é jornalista. Filip tem wrażenie, że wszyscy w Polsce nazywają się. Então, o Filip tem um sobrenome, wrażenie, que parece, né, que todos na Polônia têm esse nome. Nazywają się Bielski, ou seja, parece que eles têm o mesmo sobrenome, Bielski. As respostas estão aqui, ó. Passageiro e Filip são Polakami, é verdade? Olha aqui, ó. Filipe diz: Czy to miejsce jest wolne? Ou seja, este lugar está livre? Este lugar está livre? Aí o outro responde: Sim, por favor. Pan nie jest Polakiem, prawda? Ou seja, o senhor não é polonês, é verdade? Aí o Felipe responde: Não, eu sou, ó, vimos na aula passada, eu sou francês. Jestem Franzusem. Então, já responde a primeira pergunta. Passager e Philip são polakami. É verdade ou não é verdade? Então, já podemos responder que nie pravda. Não é verdade. Um é polonês e o outro é francês. Então, vamos adiante. Vamos responder a próxima pergunta, que é Filip jest w Polsce, bo chce tam tylko mieszkać. Então, o Filip está na Polônia porque ele quer morar ali. Então, vamos ver se isso é verdade. Aí o passageiro pergunta: A co pan robi w Polsce? E o que o senhor faz na Polônia? Né? Eu, tu, ele. Então, aqui robi. O que o senhor faz na Polônia? Aí ele diz, ó, Uczę się języka polskiego, bo chcę tu studiować. Ou seja, ele quer morar? Ó, não, ele quer, ó, estudar o idioma polonês, porque eu também quero estudar. Eu quero estudar na Polônia. A kim chce pan być? Ou seja, e quem e o que, e quem no caso, Kim, acabamos de ver, né? E quem o senhor quer ser? Né? Então aqui já está falando da profissão dele. Ele diz, ó, quero ser jornalista. Então já respondemos a primeira. Philip está na Polônia porque ele quer morar lá. Não, ele quer estudar. Então aqui já sabemos que é Niepravda também. Philip quer ser jornalista e o passageiro também é jornalista. Vamos ver se é verdade agora. Ele diz que quer estudar para jornalismo. O que o senhor quer ser? Quero ser jornalista. Aí ele diz, to bardzo ciekawe, ou seja, isso é muito interessante. Por que é muito interessante? Por que o passageiro acha isso? Jesteśmy, ou seja, nós somos então colegas.
Nós somos więc, então, kolegami, colegas, no plural, porque no singular é colega. Tá? Então, recebeu o ami, que nós acabamos de ver. Então, nós somos colegas, porque eu sou jornalista. Viu? E aí depois ele diz, ó, o meu sobrenome é Bielski. Ou seja, Felipe quer ser jornalista e o passageiro também é jornalista. Então, isto aqui sim é pravda. Isso aqui é verdade. Vou colocar assim, ó, verdade. Tá? Filip ma wrażenie, że wszyscy w Polsce nazywają się Bielski. Ou, ou seja, Filipe tem a impressão, wrażenie. Filipe tem a impressão que todos na Polônia chamam-se ou se chamam Bielski. Essa afirmação será que é verdadeira? Vamos ver, ó. Ele, ele se identifica como Bielski, ó, o passageiro. Aí o Felipe responde, Bielski? Mój colega Damian też nazywa się Bielski. Ou seja, o meu colega Damian também chama-se Bielski. Aí ele complementa dizendo, ó, todos na Polônia têm este sobrenome? Então, Felipe tem a impressão de que todos na Polônia chamam-se Bielski. Verdadeiro também. Então, nós temos aqui não, não, sim e sim. E temos aqui traduzido o texto. Vimos algumas palavrinhas que nós acabamos de aprender acima, no plural. E também tem aí, né, declinados, então, no sistema instrumental. Vamos adiante. Moja grupa. Outro texto. Meu grupo. Moja grupa. Vamos lá. To jest ulica Akademicka. A to jest instytut, gdzie uczy się języka polskiego. Pan Tomasz Wolski jest nauczycielem języka polskiego. Jego żona Hanna Wolska też jest nauczycielką. Pan Wolski jest spokojny i zawsze wesoły. Pani Wolska jest bardzo poważna. To jest moja grupa. Grupa jest nieduża i bardzo miła. Tutaj są moje koleżanki. Jedna chce być lekarką, druga nauczycielką, a trzecia tłumaczką. Jan i Paweł są kolegami. Oni chcą być inżynierami. Ja chcę studiować medycynę e być lekarzem. Então, a mesma sistemática de perguntinhas aqui. Então, kim jest pan Tomasz Wolski? Então, quem é o senhor Tomasz Wolski? Então, ele começa falando do meu grupo. Ó. Esta é a rua a rua Academia. Esta é a rua Academia. A to jest Instytut Gdzie Uczy się Języka Polskiego. E ela tem o instituto aonde eu estudo o idioma polonês. Ó, o Pan Tomasz aparece aqui. Ó. Pan Tomasz Wolski jest nauczyciel języka polskiego. Então, quem é Pan Tomasz? Então, Pan Tomasz Wolski jest nauczycielem, é o professor do idioma ou da língua polonesa. Jaki jest Pan Tomasz Wolski? Então, como é o senhor Thomas? Da personalidade dele, ó. Jego żona Anna Wolska też jest nauczycielką. Ok, falou da esposa dele, ó. Dele. Ixi, rapaz, agora lascou tudo. Então, Pan Wolski jest spokojny i zawsze wesoły. Então, ele é tranquilo e alegre. Então, o senhor Pan Wolski é tranquilo e sempre alegre. Pani Wolski jest bardzo poważna, ou seja, a esposa dele já é bem séria. Né? To jest moja grupa. Vamos ver qual é a próxima pergunta.
Czy to jest prawda, że pan Tomasz Wolski jest zawsze smutny? Ou seja, é verdade que o professor ele está sempre triste? Não, não é verdade. A gente viu que ele é tranquilo e sempre alegre. Acabamos de ver isso. Então, nie, to nie jest prawda, że pan Tomasz Wolski jest zawsze smutny. Pan Tomasz Wolski jest zawsze spokojny i zawsze wesoły. A próxima. Czy to jest prawda, że pani Wolska jest zawsze wesoła? Ou seja, é verdade que a esposa dele, a senhora Volska, está sempre alegre? Não, não é verdade, porque nós vimos que ela é bastante séria. Não é? Ó, bardzo poważna. Então, a resposta é não. Nie jest prawda, że pani Wolska jest zawsze wesoła. Pani Wolska jest zawsze poważna. A próxima pergunta, kim chcą być koleżanki Filipa? Então, quem, o que quer ser os colegas de Filipe? Que é o que está contando a história, né? Quem está contando a história. O que querem ser, ó, eles? O que eles querem ser, os colegas de Filipe? Então, to jest moja grupa nie jest nieduża i bardzo miła. Tutaj są moje koleżanki, ou seja, estes são os meus colegas. Jedna chce być lekarką, druga nauczycielką e trzecia tłumaczką. Então ele fala o nome deles? Eu acho que não, né? Acho que não, só fala o que cada um deles quer ser, né? Então tá ali, ó. O que quer ser os colegas de Felipe? Então tá aqui, ó. O grupo dele é não grande e muito alegre, muito amoroso, um grupo muito tranquilo. Ó, aqui estão os meus colegas. Primeiro quer ser professor, o segundo, ou melhor, médico, né? Quer ser médico, o segundo quer ser professor e o terceiro quer ser tradutor, tłumaczką, tradutor. Jan e Pavel são kolegami. Oni chcą być inżynierami. Ou são Ian e Pavel, ou João e Paulo, são colegas. Eles querem ser engenheiros. Então, kim chcą... Tá, vimos aqui cada um deles, né? Agora, czy to jest prawda, że Jan e Pavel são już inżynierami? Então, é verdade que João e Paulo são também engenheiros? Não, não é verdade, porque ó, eles querem ser, querem ser. Então, nie, to nie jest prawda, że Jan i Paweł są już inżynierami. Jan i Paweł são studentami. Pode ser assim a resposta, tá? E a última, kim Filip chce być? Então, quem o Felipe quer ser? Então, tá aqui, ó. Eu quero estudar medicina e ser médico. Então, ele quer ser médico. E assim vimos a história de todas essas criaturinhas aqui. Tá bom, gente? Então, limpando aqui, para você poder printar e fazer sozinho depois. E agora nós vamos ter mais algumas coisas que eu vou deixar para o próximo vídeo, senão vai ficar muito comprido mesmo, tá bom? Um grande abraço da Visênia, papá para todos, boas aulas, bons estudos e não deixem de praticar todos os dias.